Leitura do caderno de informativo 2021, Código de Processo Civil, STJ. Honorários advocatícios. A extinção do processo apenas quanto a um dos co-executados não torna cabível a fixação de honorários advocatícios com base no 338 do CPC. O parágrafo único do 338 diz o seguinte: alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser responsável pelos prejuízos invocados, o juiz facultará ao autor em 15 dias a alteração da petição inicial para a substituição do réu. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre 3% e 5% do valor da causa, ou sendo este irrisório, nos termos do parágrafo 8º do artigo 85. Esse dispositivo só se aplica nas hipóteses em que há extinção do processo em relação ao réu originário. Com a inauguração de um novo processo, por iniciativa do autor, em relação ao novo réu, apenas neste caso será possível a fixação dos honorários nos percentuais reduzidos. Fraude à execução. Executado fez acordo homologado por meio do qual transferia seus bens para uma terceira pessoa. Esse acordo, mesmo sendo homologado judicialmente em outro processo, é ineficaz perante o exequente, sem necessidade de ação anulatória. É prescindível, ou seja, independe a propositura de ação anulatória autônoma para declaração da ineficácia do negócio jurídico em relação ao exequente, ante a caracterização da fraude à execução, com o reconhecimento de nítida má-fé das partes que firmaram o acordo posteriormente homologado judicialmente. Justiça gratuita. É inadmissível o indeferimento automático do pedido de gratuidade de justiça apenas por figurar a parte no polo passivo em processo de execução. Situação concreta. A empresa Mel S.A. ingressou com execução de título extrajudicial contra a BSF Engenharia. No curso do processo, foi deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, incluindo-se no polo passivo da demanda dos sócios, dentre eles João. Tão logo ingressou nos autos, João pediu a concessão de gratuidade da justiça. O juiz negou o pedido, argumentando que esse benefício é incompatível com o processo de execução, em que vigora o princípio da responsabilidade patrimonial, a sujeitar todos os bens penhoráveis do devedor à satisfação integral da dívida. Para o magistrado e o Tribunal de Justiça, a gratuidade na execução de título extrajudicial é acessível apenas à parte autora, podendo o devedor obter benefício somente na ação de embargos de execução, dada a sua natureza cognitiva. O STJ concordou com esses argumentos do TJ do Rio Grande do Sul? Não. A gratuidade da justiça não é incompatível com a tutela jurisdicional executiva, voltada à expropriação de bens do devedor para a satisfação do crédito exequente. O benefício tem como principal escopo assegurar a plena fruição da garantia constitucional de acesso à justiça, não comportando interpretação que impeça ou dificulte o exercício do direito de ação ou de defesa. O direito à gratuidade de justiça está diretamente relacionado à situação financeira deficitária do litigante, que não permite arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, o que não significa que peremptoriamente será descabido se o interessado for proprietário de algum bem. Se não verificar a presença dos pressupostos legais, pode o julgador indeferir o pedido de gratuidade, após dispensar à parte a oportunidade de apresentação de documentos comprobatórios. Execução. Não é necessário intimar pessoalmente o devedor para informar sobre a data da alienação judicial do bem, mesmo que ele seja representado pela defensoria. Importante.
é prescindível, ou seja, independe a intimação direta do devedor acerca da data da alienação do bem que representou pela Defensoria Pública. O artigo 8891 do CPC prevê que o executado por meio de seu advogado deverá ser intimado da data da alienação judicial. Se não for advogado, mas sim defensor público, o executado será intimado na pessoa do defensor público. A única diferença é que o advogado pode ser intimado pela imprensa oficial, enquanto o defensor público deverá obrigatoriamente ser intimado pessoalmente. No entanto, repita-se, não é necessária a intimação pessoal do devedor. Assim, não se exige notificação pessoal do executado quando há uma norma específica determinando apenas a intimação do devedor, por meio do advogado, constituído nos autos ou da Defensoria Pública. Embargos de terceiro. Não se admite acumulação de pedidos estranhos à natureza constitutiva ou negativa dos embargos de terceiro. Além do pedido de proteção de posse ou propriedade, é possível formular pedido de indenização por danos morais e embargos de terceiro? Não. Os embargos de terceiro têm como única finalidade de evitar ou afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte do processo. Disse, portanto, que os embargos de terceiro possuem uma cognição limitada, restrita, porque se limita a uma providência constitutiva negativa. Dessa forma, considerando a cognição limitada dos embargos de terceiro, revela-se inadmissível a acumulação de pedidos estranhos à sua natureza constitutiva ou negativa. Por exemplo, o pleito de condenação à indenização por danos morais. Intimações. Se houver duplicidade de intimações, ou seja, o advogado foi intimado tanto pelo Diário de Justiça Eletrônico como também pelo Portal Eletrônico de Intimação, qual deverá prevalecer? Importante, pacificou, alterar, informativo 647. O termo inicial de contagem de prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações, eletrônico dá-se com é realizado um portal eletrônico que prevalece sobre a publicação do Diário da Justiça. Recursos. A modulação dos efeitos, em tese firmada por ocasião do julgamento do RESP 1.813.684, é restrita ao feriado de segunda-feira de carnaval e não se aplica aos demais feriados, inclusive aos feriados locais. Tema já apreciado no informativo 666 do STJ. A parte, ao apresentar recurso especial ou recurso extraordinário, tem um ônus de explicar e comprovar que na instância de origem era feriado local ou dia sem expediente forense? Sim. O artigo 1003, parágrafo 6º, trouxe expressamente um dispositivo dizendo que a comprovação do feriado deverá ser feita obrigatoriamente no ato de interposição do recurso. O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição de recurso. Assim, a comprovação da ocorrência de feriado local deve ser feita no ato de interposição de recurso, sendo intempestivo quando interposto fora do prazo previsto na Lei Processual Civil. Esse entendimento acima explicado está sujeito a alguma modulação de efeitos? Em regra, não. Depois da entrada em vigor do CPC de 2015, a comprovação de ocorrência de feriado local deve ser feita no ato de interposição do recurso, sendo intempestivo quando interposto fora do prazo previsto na Lei Processual Civil. Este entendimento está em vigor desde o início da vigência do Código de Processo Civil 2015 e não se submete à modulação dos efeitos. Exceção. Em caso de feriado de segunda-feira de carnaval, há uma modulação de efeitos. Segunda-feira de carnaval não é um feriado nacional. Há, no entanto, diversos estados. No entanto, em diversos estados, trata-se de feriado local. Se o recurso especial foi interposto antes de 2019, 11 de 2019, 18 de 11 de 2019, a parte que não comprovou que segunda-feira de carnaval era feriado no tribunal de origem, é possível a abertura de vista para que a parte comprove isso mesmo após a interposição de recurso, sanando o vício.
Se o recurso especial foi interposto depois do dia 18 de 11 de 2019 e a parte não comprovou que segunda-feira de carnaval era feriado no tribunal de origem, não é possível a abertura de vista, que a parte comprove esses feriados, ou seja, o vício não pode ser mais sanado. Portanto, a regra aplicável é aquela fixada pela Corte Especial no... Ou se comprova o feriado local nota de interposição no respectivo recurso, ou se considera intempestivo o recurso, operando-se em consequência a coisa julgada. Execução. Em sede de exceção de pré-executividade, o juiz pode determinar a complementação das provas desde que elas sejam pré-existentes. Para que a exceção de pré-executividade seja conhecida, é necessário o preenchimento dos dois requisitos: material. O devedor só pode alegar matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, condição de ação e os pressupostos processuais. E a formal. É indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja do direito ou diga respeito a fato documentalmente comprovado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar os autos prova pré-constituídos, mencionadas nas razões ou complementar os documentos já apresentados, não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade. Competência. Compete à Justiça do Trabalho julgar a ACP que pede cassação do selo de responsabilidade social concedido à empresa, em razão dos descumprimento das normas trabalhistas. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a ação civil pública fundamentada na não concessão pela União de selo de responsabilidade social à empresa pela falta de verificação adequada do cumprimento de normas que regem as condições de trabalho. Ação civil pública. O Ministério Público Federal é parte legítima para pleitear indenização por danos morais, coletivos e individuais em decorrência de óbito de menor indígena. Caso concreto, uma criança indígena faleceu no interior do Mato Grosso do Sul em razão de má prestação de serviço público de saúde. O Ministério Público Federal ingressou com ação civil pública contra a União e a Fundação Estadual de Saúde, pedindo pagamento de indenização por danos morais individuais, em favor dos pais da criança e por danos morais coletivos. O STJ reconheceu a legitimidade do Ministério Público Federal, a relevância social do bem jurídico tutelado e a vulnerabilidade dos povos indígenas autorizam, em face da peculiar situação do caso, a defesa dos interesses individuais dos índios pelo Ministério Público, em decorrência de sua atribuição institucional. A Constituição reconhece, em seu artigo 232, a peculiar vulnerabilidade dos índios e das populações indígenas, motivo pelo qual o artigo 37.2 da Lei Complementar 75 confere legitimidade ao Ministério Público Federal para a defesa de direitos e interesses dos índios e das populações indígenas, a que se amostra concetâneo com o artigo 129, 5 e 9 da Constituição. Petição inicial. Se o autor não pagar as custas iniciais, mesmo sendo intimado para tanto, o juiz deverá determinar o cancelamento da distribuição, não sendo necessária a oitiva do réu e não gerando a condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais. O cancelamento da distribuição, a teor do 290 CPC,
independe da citação ou da intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada em regularizar o preparo. Os tribunais podem, diante do apelação, os tribunais podem, diante do recurso de apelação, aplicar a técnica de julgamento antecipado parcial do mérito. Importante. Artigo 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou a parcela deles mostrar-se incontroverso e estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do 355. Situação hipotética. João foi vítima de um acidente de carro. Ele ajuizou a ação de indenização por danos morais e materiais contra a empresa causadora. O juiz condenou a ré a pagar 50 mil de indenização por danos morais. Por outro lado, negou o pedido para que a empresa pagasse pensão mensal vitalícia ao autor em razão da perda da capacidade laborativa. O pedido foi indeferido, mesmo sem ter sido realizada a perícia médica. Tanto João como a empresa interpuseram apelação. O Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso, manteve a condenação por danos morais. Quanto ao pedido de fixação de pensão por redução de capacidade laborativa, o TJ entendeu que as provas produzidas eram insuficientes e afirmou ser necessária a produção de perícia. Em razão disso, com fundamento dos 356, o TJ apenas anulou a sentença nesse tópico, determinando o retorno dos autos à origem para a complementação da prova. O STJ afirmou que isso era possível. Competência. Ixi, copiei 2 vezes. Técnica de ampliação do colegiado. Aplica-se a técnica prevista no 942 do CPC no julgamento de recurso de apelação interposto em mandado de segurança. Importante. A técnica de ampliação do colegiado prevista no 942 aplica-se também ao julgamento de apelação interposta contra a sentença proferida em mandado de segurança. Execução. Não se pode penhorar valores que estão na conta bancária pessoal do marido da devedora, sendo que ele não constatou no título executivo pelo simples fato de serem casados em regime de comunhão parcial de bens. Não é possível a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiros, não integrantes da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte autora, com quem é casado sob regime de comunhão parcial de bens. Situação hipotética: Luciana comprou itens de vidraçaria de uma loja, mas não pagou. A loja ajuizou a ação de cobrança contra Luciana, tendo a sentença condenada a ré a pagar o valor devido. Após o trânsito em julgado, o banco ingressou com cumprimento de sentença contra a Luciana. Não se localizou qualquer bem em nome da devedora. Diante disso, a exequente pediu a penhora de ativos financeiros que estavam na conta bancária de Pedro, marido de Luciana. Essa penhora é indevida. Processo coletivo. Se uma associação ajuizou a CP, ação civil pública, na condição de substituta processual, e obteve sentença coletiva favorecendo o substituto, todos os beneficiados possuem legitimidade para execução individual, mesmo que não sejam filiados à associação autora. Em ação civil pública proposta por associação, na condição de substituta processual, possuem legitimidade para liquidação
e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente. Honorários advocatícios. Em sede de homologação de decisão estrangeira, aplica-se o parágrafo 8º do artigo 85, fixando os honorários advocatícios por equidade. Não se aplica o parágrafo 2º do artigo 85, mas sim o parágrafo 8º, porque o procedimento de homologação de sentença estrangeira não tem natureza condenatória ou proveito econômico imediato. O mérito da decisão homologada não é objeto de deliberação no STJ. Logo, não faz sentido que o tribunal utilize o proveito econômico ou o valor da causa como parâmetro para o cálculo dos honorários advocatícios, com base nos percentuais no parágrafo 2º do artigo 85. Vale ressaltar, no entanto, que se o pedido de homologação de decisão estrangeira tiver por objeto demanda de cunho patrimonial, o valor da causa, julgado no exterior, deverá ser usado como um dos critérios para embasar a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, conforme o parágrafo 8º do 85. Assim, no momento de fazer a apreciação equitativa, o STJ deverá levar em consideração também o valor da causa como um dos critérios para definir a quantia a ser paga a título de honorários sucumbenciais, quando a causa originária tratar de relações patrimoniais. IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas. Se for interposto recurso extraordinário ou recurso especial contra acordo que julgar o IRDR, os processos individuais e coletivos continuam suspensos até o julgamento desse recurso. Interposto o recurso especial ou recurso extraordinário contra o acórdão que julgou o incidente de resolução de demandas repetitivas, a suspensão dos processos realizados pelo relator ao admitir o incidente só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O parágrafo 5º do 982 afirma que a suspensão dos processos pendentes no âmbito do IRDS só irá cessar se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Assim, se for interposto algum desses recursos, a suspensão persiste. Penhora, execução. Para que haja o leilão judicial. Para que haja o leilão judicial da integralidade de bem imóvel divisível, execução, penhora. Para que haja o leilão judicial da integralidade de bem imóvel indivisível pertencente ao executado em regime de copropriedade, basta a penhora da quota à parte titularizada pelo devedor, não sendo necessária a penhora do bem por inteiro. É admitida a alienação integral de bem indivisível em qualquer hipótese de propriedade em comum, resguardando-se o coproprietário ou cônjuge alheio à execução o equivalente ao dinheiro da sua quarta parte do bem. Execução. O que acontece caso um exequente desista da execução antes da citação do executado? A desistência da execução antes do oferecimento dos embargos independe da anuência do devedor. A apresentação de desistência na execução quando ainda não efetivada a citação do devedor provoca a extinção dos embargos posteriormente opostos, ainda que este verse acerca de questões de direito material. O credor não responde pelo pagamento de honorários sucumbenciais se manifestar a desistência da execução antes da citação e da apresentação dos embargos e se não houver prévia constituição de advogado nos autos. Procedimentos especiais. Protesto contra a alienação. É cabível a verbação de protesto contra a alienação e matrícula de imóvel considerado bem de família. É possível a averbação de protesto contra a alienação de imóvel classificado como bem de família. Não para impedir a venda do imóvel empenhorado, mas para informar o terceiro de boa-fé sobre a pretensão do credor
especialmente na hipótese de futuro afastamento de proteção contra a penhora. A impenhorabilidade do bem de família é uma garantia jurídica que incide sobre uma situação fática atual, a moradia familiar. No entanto, os fatos podem ser modificados por várias razões, como o recebimento de herança, a compra de um segundo imóvel ou a mudança de residência de família. Havendo alguma mudança, aquele imóvel pode deixar de ser um bem de família. Assim, ao perder a qualidade do bem de família, a venda posterior do imóvel, com registro de processo contra a alienação dos bens, pode, numa análise casuística, configurar fraude e execução. As trentes. É possível que o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, revise o valor desproporcional das multas, das astrentes. O valor das astrentes é estabelecido sob as cláusulas rebus stantibus. Sei lá como é que. De maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado, ou até mesmo revogado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o efeito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Honorários advocatícios. Não cabe ao STJ majorar honorários advocatícios ainda a serem fixados em liquidação de sentença, na forma do inciso 2, parágrafo 4º do artigo 85. Proferida a sentença ilíquida, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado. Isso significa que também não deverão ser majorados os honorários advocatícios recursais, enquanto não definido o valor. Impugnação ao cumprimento de sentença. A impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, devido à ocorrência dos vícios elencados no 32 da 9.307, possui prazo decadencial de 90 dias. A declaração de nulidade da sentença arbitral pode ser pleiteada judicialmente por duas vias: ação declaratória de nulidade de sentença arbitral ou impugnação ao cumprimento de sentença arbitral. O parágrafo 1º do artigo 31 ele fala em um prazo de 90 dias para ajuizar a ação de declaração de nulidade. O parágrafo 3º do mesmo artigo não prevê o prazo. Diante disso, indaga-se: o prazo de 90 dias também se aplica à hipótese do parágrafo 3º, do parágrafo 1º? A impugnação ao cumprimento de sentença arbitral também deve ser apresentada no prazo de 90 dias? Depende. Se a parte executada quiser alegar algum dos vícios do 32, ela possui prazo de 90 dias. Assim, se tiver se passado 90 dias da notificação da sentença, ela não poderá apresentar impugnação alegando o vício no artigo 32. Mesmo que já tenha se passado os prazos de 90 dias, a parte ainda poderá alegar uma das matérias do parágrafo 1º do artigo 525 do CPC. Execução contra a Fazenda Pública. Fazenda Pública executada apresenta impugnação alegando excesso de execução e pede a concessão de prazo para apresentação de planilha com valor devido. É razoável que o juiz conceda o referido prazo. A alegação da Fazenda Pública de excesso de execução sem apresentação de memória de cálculos, com a indicação do valor devido, não acarreta necessariamente o não conhecimento da arguição.
precatório. É imprescritível a pretensão de expedição de novo precatório ou nova RPV após o cancelamento de que trata o parágrafo ou artigo 2 da Lei 13.463? Polêmico. O artigo 2 da Lei 13.463 prevê que ficam cancelados os precatórios e as RPV federais expedidos e cujos valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há mais de 2 anos em instituição financeira oficial. O credor poderá requerer expedição de um novo precatório ou nova RPV na forma do artigo 3. Cancelado o precatório ou RPV, poderá ser expedido novo ofício requisitório a requerimento do credor. A lei não prevê um prazo para que o interessado formule esse pedido. Isso significa que essa pretensão é imprescritível? Primeira corrente, sim. É imprescritível a pretensão de expedição de novo precatório ou nova requisição de pequeno valor após o cancelamento de que trata o artigo 2 da lei. A lei não previu um prazo prescricional. De acordo com o sistema jurídico brasileiro, nenhum direito prevalece sem que haja previsão expressa do fenômeno apto a produzir resultado. Portanto, não é lícito estabelecer sem lei escrita, ou seja, arbitrariamente causa inopinada de prescrição. A segunda corrente, não. A pretensão de expedição de novo precatório ou nova RPV, após o cancelamento de que trata o artigo 2 da Lei 13.463, prescreve em 5 anos, nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910. Segunda turma. Processo coletivo. Imobiliária deverá pagar dano moral coletivo por vender lotes com falsa propaganda de regularização. A alienação de terrenos a consumidores de baixa renda e loteamento irregular, tendo sido vinculada à publicidade enganosa sobre a existência de autorização do órgão público e de registro no cartório de imóveis, configura lesão ao direito da coletividade e dá ensejo à indenização por dano moral coletivo. Competência. A súmula A súmula 222 do STJ abarca apenas situações em que a contribuição sindical diz respeito a servidores estatutários, mantendo-se a competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações relativas a contribuições sindicais referentes a seletistas servidores públicos ou não. Compete à Justiça comum processar e julgar as ações relativas às contribuições sindicais. No artigo 578 do CLT, o STJ, depois que o STF decidiu o recurso extraordinário tema 994, teve que conferir nova interpretação a esse enunciado. O que prevalece atualmente é a seguinte: compete à Justiça comum julgar as ações em que se discute as contribuições de servidor público estatutário. Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações em que se discute as contribuições sindicais dos empregados seletistas, seja ele servidor público ou trabalhador na iniciativa privada.
Apelação. O tribunal não pode julgar fora do limite definido pelo recorrente. Extensão do efeito devolutivo. A extensão do efeito devolutivo da apelação é definida pelo pedido do recorrente, e qualquer julgamento fora desse limite não pode comprometer a efetividade do contraditório, ainda que se pretenda aplicar a teoria da causa madura. Execução. A transação antes da sentença da execução dispensa o pagamento das custas remanescentes, o que não abrange a taxa judiciária. O artigo 90, parágrafo 3º, prevê o seguinte: se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver. O parágrafo 3º do artigo 90 está localizado na parte geral do Código de Processo Civil. Isso significa que ele é aplicável não só no processo de conhecimento, mas também no processo de execução. Esse dispositivo, no entanto, somente se refere às custas remanescentes. Assim, se a legislação estadual prevê o recolhimento da taxa judiciária ao final do processo, as partes não estarão desobrigadas de recolhê-la. Isso porque a taxa judiciária não se confunde com custas processuais e, portanto, taxa judiciária não se enquadra na definição de custas remanescentes. Impenhorabilidade. O valor pago a título de indenização pelo seguro DPVAT aos familiares do falecido são impenhoráveis, com base no 8336, porque pode ser enquadrado como seguro de vida. Os valores pagos a título de indenização do DPVAT aos familiares da vítima fatal do acidente de trânsito gozam de proteção legal, de impenhorabilidade ditado pelo artigo 833. Enquadram-se na expressão seguro de vida. São impenhoráveis. Impenhorabilidade. É possível a penhora de recursos oriundos de recompensa pelo FIES, dos valores dos títulos e certificados financeiros do Tesouro, CFT, de titularidade das instituições de ensino, que eventualmente sobrepujam as obrigações legalmente vinculadas. Como contrapartida pela prestação de serviços educacionais aos alunos do FIES, a instituição de ensino superior recebe certificados financeiros do Tesouro, Série E, que podem ser utilizados exclusivamente para o pagamento de contribuições previdenciárias e de outros tributos federais. Os recursos públicos recebidos por instituições de ensino superior privadas são impenhoráveis, pois são verbas de aplicação compulsória à educação. Os certificados emitidos pelo Tesouro Nacional não são penhoráveis, considerando que sua aplicação possui uma vinculação legal. Vale ressaltar, no entanto, que se a IES não possuir débitos tributários a serem quitados e possuir CFT, poderá oferecer esses títulos para que eles sejam recomprados, recebendo o valor financeiro equivalente. Esses valores decorrentes da recompra do CFT podem ser penhorados. Isso porque essa verba se incorpora definitivamente ao patrimônio da IES, que poderá aplicá-la de forma que melhor atenda aos seus interesses, não havendo nenhuma ingerência no poder público. Competência. Compete à primeira sessão do STJ julgar a interdição de estabelecimentos prisionais. Compete à primeira sessão do STJ e não à terceira julgar a interdição de estabelecimentos prisionais. A competência do juiz de execução penal para a fiscalização e interdição dos estabelecimentos prisionais tem natureza administrativa. Logo, a competência para apreciar o recurso é da primeira sessão do STJ, que julga os feitos relativos ao direito público em geral. Execução. Impenhorabilidade. Quem tem encargo de provar os requisitos da impenhorabilidade de pequena propriedade? O fato de o devedor ter dado o bem em garantia representa uma renúncia à garantia da impenhorabilidade? Atualize o informativo.
O artigo 5º da Constituição e o 833 do CPC prevêem que é impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Assim, para que o imóvel rural seja impenhorável, são necessários dois requisitos: sejam enquadrados como pequena propriedade rural, nos termos definidos pela lei, e que seja trabalhada pela família. Quem tem o encargo de provar esses requisitos? Quem tem o encargo de provar os requisitos da impenhorabilidade da pequena propriedade rural? Terceira turma do STJ, do devedor. Para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tem o ônus de comprovar que ele, além de pequena, a propriedade destina-se à exploração familiar. Para a quarta turma do STJ, requisito 1, comprovar que o imóvel se trata de pequena propriedade rural, trata-se de ônus do executado. Requisito 2, comprovar que a propriedade rural é trabalhada pela família, não é necessário que o executado faça a prova disso. Existe uma presunção iuris tanto relativa de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família. O fato do devedor ter dado o bem garantia representa uma renúncia à garantia da impenhorabilidade? Não. A pequena propriedade rural é impenhorável por determinação da Constituição. Tal direito fundamental é indisponível, pouco importando que o bem tenha sido dado em hipoteca. Nesse sentido, já decidiu o STJ, a pequena propriedade rural, trabalhada pela entidade familiar, é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários. O oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pelas vontades das partes. Execução, precatório para obtenção de preferência. Para obtenção da preferência no pagamento de precatórios, faz-se necessária a conjunção dos requisitos constantes no parágrafo 2º do artigo 100, ou seja, a dívida de natureza alimentar, idoso ou doença grave. O parágrafo 2º do artigo 100 prevê que os débitos de natureza alimentícia que tenham como beneficiário pessoa de idade igual ou superior a 60 anos, pessoa portadoras de doença grave, pessoas com deficiência, terão uma preferência no recebimento de precatórios. O simples fato de o titular do precatório ser idoso é motivo suficiente para se enquadrar no parágrafo 2º? Não. É necessário que, além da idade, o crédito que ele tem para receber seja de natureza alimentar. Requisitos cumulativos do parágrafo 2º. Requisito 1. O titular deve ser idoso, pessoa portadora de doença grave ou pessoa com deficiência. Requisito 2. O débito deve ter natureza alimentícia. Se a dívida não tem natureza alimentar, o seu titular receberá a segunda regra do artigo 100, do caput 100, sem qualquer preferência. Ação de exigir contas. Qual é o termo inicial do prazo de 15 dias, previsto no 550, parágrafo 5º, para o réu cumprir condenação de primeira fase no procedimento de exigir contas? Compare com o informativo 647. O termo inicial de prazo de 15 dias, previsto no 550, parágrafo 5º, para o réu cumprir a condenação de primeira fase do procedimento de exigir contas, começa a fluir automaticamente a partir da intimação do réu, na pessoa do seu advogado, acerca da respectiva decisão. O prazo de 48 horas para a apresentação das contas pelo réu, previsto no 73, deve ser computado a partir da intimação do transitente julgado da sentença que reconheceu o direito do autor de exigir a prestação de contas. Execução. É irrecorrível o ato judicial que determina a intimação do devedor para o pagamento de quantia certa. Com o advento do CPC de 2015, o início da fase de cumprimento de sentença para o pagamento da quantia certa passou a depender de provocação do credor. Assim, a intimação do devedor para o pagamento
A intimação do devedor para o pagamento é consecutário legal do requerimento e, portanto, irrecorrível, por se tratar de mero despacho de expediente. O juiz simplesmente cumpre o procedimento determinado pela lei, impulsionando o processo. Execução fiscal. Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios em ação de exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passível da execução fiscal, que não é extinta. É possível a fixação de honorários advocatícios em ação de pré-executividade quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta. Juizados especiais. Mesmo quando o INSS for réu na Justiça Estadual, a ação não pode tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento das ações decorrentes de acidentes de trabalho em que o INSS figura como parte. Competência. Compete às turmas da segunda seção, especializada em direito privado, julgar recurso especial interposto contra a concessionária de telefonia, com o objetivo de afastar a cobrança de multa em caso de resolução do contrato por roubo ou furto de aparelho celular. Caso concreto. O MP do Rio de Janeiro ajuizou a CP contra as concessionárias de serviços de telefonia, pedindo que essas empresas se abstenham de cobrar multa rescisória de fidelização nas hipóteses e que o contrato é cancelado em decorrência de furto ou roubo do aparelho celular. Assim, se o consumidor comprou o celular com desconto, mas ele foi furtado ou roubado, o cliente teria de ser dispensado de pagar a multa rescisória pela quebra de fidelidade. O juiz e o Tribunal de Justiça julgaram o pedido do MP procedente e as empresas de telefonia interpuseram recurso especial. A competência para julgar esse recurso é da terceira ou quarta turma, que examinam matérias de direito privado. Isso porque não se está discutindo o serviço de telefonia, mas sim a validade de uma cláusula presente em um contrato de consumo. Técnica de ampliação do colegiado. Técnica do julgamento ampliado também pode ser aplicada aos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou a apelação, desde que cumpridos os demais requisitos do 942. A técnica de julgamento ampliado aplica-se aos aclaratórios opostos ao acórdão de apelação quando o voto vencido, nascido apenas nos embargos, for suficiente para alterar o resultado inicial do julgamento, independentemente do desfecho não unânime dos declaratórios, se rejeitados ou acolhidos, com ou sem efeito modificativo. Ai, brincadeira, né? Deve ser aplicada a técnica de julgamento ampliado nos embargos de declaração, toda vez que o voto divergente possua aptidão para alterar o resultado unânime do acordo de apelação. Ação de exigir contas. Na vigência do CPC 2015, remanesce o interesse de agir do inventariante na ação de prestação. Na ação de prestação de contas, mantido o caráter dúplice da demanda. O inventariante não pode encerrar seu mister sem que antes apresente as contas de sua gestão. Essa prestação de contas é, portanto, uma atribuição imposta pela lei ao inventariante, razão pela qual possui interesse de agir para ajuizar a presente ação autônoma da prestação de contas. Vale ressaltar, inclusive, que esse interesse de agir é presumido. Atos processuais. Negócio jurídico processual não pode dispor sobre ato regido por norma de ordem pública de acordo com a doutrina, quando o acordo processual interferir em poderes, deveres ou faculdades do magistrado, será necessário que este concorde com seus termos, com base em juízo discricionário. O negócio jurídico processual que transige
sobre o contraditório e os atos de titularidade judicial se aperfeiçoa validamente se a ele aquecer o juiz. Execução. Para a remissão da execução, o executado deve pagar ou consignar um montante correspondente à totalidade da dívida executada, acrescido de juros, custos e honorários de advogado, não sendo possível exigir-lhe o pagamento de débitos executados em outras demandas. O termo final para a remissão da execução é a assinatura do auto de arrematação. Para a remissão da execução, o executado deve pagar ou consignar o montante correspondente à totalidade da dívida executada, acrescido de juros, custos e honorários de advogado, não sendo possível exigir-lhe o pagamento de débitos executados em outras demandas. A remissão da execução consagradas no 826 consiste na satisfação integral do débito executado no curso de ação que impede a alienação do bem penhorado. Mesmo que o credor possua outros processos movidos contra o devedor, o exequente não poderá exigir do executado, para fins de remissão, o pagamento desses débitos que estão sendo executados em outras demandas. Se o devedor estiver sendo executado em mais de um processo, ele tem o direito de remir aquele que melhor lhe prover. Assim é lícito o executado escolher a dívida que pretende pagar, talvez com o propósito de extinguir a execução mais adiantada, em que se realizarão os atos expropriatórios. O termo final para a remissão de execução é a assinatura do auto de arrematação. A remissão da execução pode ser exercida até a assinatura do auto de arrematação. Logo, a arrematação do imóvel não impede o devedor de remir a execução, desde que faça isso antes de o auto de arrematação ser assinado. Execução fiscal. É possível a inscrição em cadastro de inadimplente do devedor que figurar no polo passivo da execução fiscal. O artigo 782, parágrafo 3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento da inclusão de nome do executado em cadastro de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema de Serasa-Jude. Independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na certidão de dívida ativa. Execução fiscal. O mesmo procurador da Fazenda Nacional pode emitir a CDA e, posteriormente, também atuar na execução fiscal, cobrando esse crédito. Isso é possível e não gera nenhuma nulidade. Não é vedado ao procurador da Fazenda Nacional que emitiu a certidão de dívida ativa atuar como representante judicial da Fazenda Nacional na respectiva execução fiscal. As duas atribuições estão previstas expressamente no artigo 12, 1 e 2 da Lei Complementar 73, que em nenhum momento afirma ou sugere que tais atividades devam ser praticadas por membros dirigentes à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. As vedações legais à atuação do Procurador da Fazenda Nacional estão previstas no 28 a 31, entre as quais não se encontra essa hipótese. De igual forma, a LEF, Lei de Execuções Fiscais, não faz essa exigência nem estabelece tal impedimento. Direito processual civil. Execução. São absolutamente impenhoráveis os recursos públicos recebidos do Programa de Capitalização por Cooperativa Agropecuária. Procap Agro é uma linha de crédito com recursos do BNDES que tem por objetivo conceder financiamento para a recuperação de cooperativas agropecuárias. Os recursos públicos recebidos do Procap Água podem ser enquadrados no inciso 9 do artigo 836, que prevê o seguinte: são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Os recursos do Procap Agro recebidos pela cooperativa agropecuária representam financiamento público com evidente caráter assistencial, tendo por objetivo fomentar uma atividade de interesse público. Logo, devem ser considerados absolutamente impenhoráveis. Agravo de instrumento. Não cabe mandado de segurança
quanto à decisão interlocutória proferida após a publicação do acordo da STJ que fixou a tese da taxatividade mitigada. Não é admissível, nem excepcionalmente, a impetração de mandado de segurança para impugnar decisões interlocutórias, após a publicação do acordo em que fixou a tese referente ao tema repetitivo 988, segundo o qual o rol do 1015 é taxativo mitigado. Por isso, admite interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão do recurso de apelação. Caso concreto, o juiz interferiu o pedido de designação da audiência de conciliação prevista no artigo 334 CPC, ao fundamento de dificuldade de pauta. Essa decisão foi proferida em 2019, ou seja, após a publicação do acordo do STJ que definiu a tese da taxativa mitigada. Logo, neste caso, essa decisão interlocutória somente seria impugnável por agravo de instrumento, não cabendo, portanto, mandado de segurança. Agravo de instrumento. É cabível a interposição de agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias em processo falimentar ou recuperacional. Cabe agravo de instrumento de todas as decisões interlocutórias proferidas no processo de recuperação judicial e no processo de falência. A Lei 14.112 incluiu o parágrafo 1º ao artigo 189 da Lei 11.101, acolhendo o entendimento jurisprudencial e prevendo expressamente o cabimento do agravo de instrumento. O artigo 189 aplica-se no que couber aos procedimentos previstos nesta lei. As decisões proferidas nos processos a que se refere esta lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses que essa lei prevê de forma diversa. Recurso especial. A menção a convenções abstratas que não possuem validade e eficácia no direito interno não é suficiente à configuração de pré-questionamento, mesmo que sua forma implícita. Não é possível o reconhecimento de pré-questionamento implícito baseado em mera recomendação internacional, que nem sequer se enquadra no conceito de lei federal, para fins de interposição de recurso especial. Caso concreto, a argumentação deduzida no recurso especial foi unicamente baseada em dispositivo da Convenção do Modelo de Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que não tem força normativa em nosso país, sendo uma espécie de recomendação, um instrumento de soft law. Recurso especial repetitivo. Antes da emenda regimental 26, as teses dos recursos repetitivos eram elaboradas pela unidade administrativa do STJ e figuravam providências de teor estritamente indexantes. As teses repetitivas do STJ do período anterior à emenda regimental 26 possuem natureza administrativa, de caráter meramente indexador, encontra-se o precedente vinculado no conteúdo efetivo dos julgados. Cumprimento de sentença. O prazo para impugnação se inicia após 15 dias da intimação para pagamento do débito, ainda que o executado realize o depósito para a garantia do juiz no prazo para o pagamento voluntário, independentemente de nova intimação. Exemplo, o credor iniciou o cumprimento de sentença. Em 2016, o devedor foi intimado para que em 15 dias efetuasse o pagamento. No outro mês, o devedor depositou em juízo o valor da condenação apenas para fins de garantia do juízo e para obter efeito suspensivo na impugnação que ainda iria apresentar. No outro mês, o devedor apresentou a impugnação. O exequente alegou que a impugnação foi apresentada fora do prazo. Isso porque o prazo de 15 dias para a impugnação deveria ser contado na data em que foi feito o depósito judicial. O STJ não concordou e disse que o prazo de 15 dias para a impugnação começa a contar após terminar o prazo de 15 dias para o pagamento. Fim.